Olá! O café de Minas Gerais é sucesso internacional. O estado é o maior produtor do Brasil, que por sua vez é o país que mais vende o fruto no mundo. E não é só uma questão de número, há muita qualidade também. E esse é o caso de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. O município conseguiu fazer do Cerrado o local propício ao desenvolvimento do grão tipo exportação. No episódio de hoje do Minas é Muitas, você vai saber como isso foi possível. A gente mostra também que Monte Carmelo tem um importante negócio feito com barro, as telhas de cerâmica. Acompanhe! Dino, você não é apenas um ceramista. Por tudo que nós já vimos que você cria e produz, você é um artista da cerâmica. Como é que começou isso na sua vida? Começou tudo quando eu era criança, aos 10, 11 anos de idade. Assim, era uma empresa que tinha em frente à casa dos meus pais. Aí, pela curiosidade, quando eu era criança, eu ia lá para me ver como eles trabalhavam com a cerâmica. E você começou trabalhando nessa fábrica? Não, eu comecei, assim, olhando eles trabalhar, né, o proprietário, que era dessa cerâmica, e eu fui olhando como eles faziam, né. Mas tem uma história aí que você quase ficou de castigo. Como é que é a história? Começou quando eu ia lá para ver eles trabalhar, enquanto o horário de almoço deles, eu ia subir na máquina e experimentava a fazer. Aí, com o tempo, eu fui aprimorando, mas para o proprietário não ver que eu estava fazendo, eu quebrava os vasinhos, e antes dele ver, porque eles não deixavam eu subir na máquina, porque sujava as máquinas, né? Aí, com o tempo, foi passando, foi aprimorando e teve um dia que eu esqueci de quebrar esses vasinhos que eu tinha feito. Aí o proprietário chegou lá e falou assim, mas quem está fazendo esses vasinhos? Aí eu tive que assumir, né, que eu tinha feito. Foi eu que fiz. Aí pensei assim, ele vai mandar eu embora daqui, né, porque eu posso estar atrapalhando. Aí ele falou, não, a partir de amanhã você vai começar, eu vou arrumar a máquina e você vai terminar de aprender a cerâmica. Aqui é a última vestígio que sobrou da primeira cerâmica mecanizada do Monte Carmelo, que é a chaminé, que era a cerâmica do meu bisavô, Jorge Fernandes. A data certinha eu não sei não, mas você deve ter uns 80 anos. Uns 80 anos. Aqui tem um barracão, que foi construído com as primeiras telhas mecanizadas produzidas na região. E aqui a telha, inclusive com um nome, que era a telha que fazia na época, a telha francesa, inclusive com o nome do produtor, que era o meu bisavô, chama Jorge
Fernandes, como está escrito aqui ainda dá para ver. Jorge Fernandes. Jorge Fernandes é uma família, era muito amigo do meu avô, ele era compadre. Meu avô operou 3 vezes em São Paulo, porque ele tinha úlcera. E levava o Jorge Fernandes com a família, porque ele só tinha filho e mulher, 8 mulheres, 2 homens. Mas os homens eram um de 7 anos, um de 11. Ele tinha medo de morrer e as mulheres não davam conta de trazer o defunto. Então levava o Jorge Fernandes junto. Alugava 2 casas junto, uma para a família de Jorge Fernandes e uma para ele. Aí as mulheres não podiam sair na rua, agora aqui, manga aqui, saia comprida, ele arrebentava os muros da horta para as mulheres trançar para o fundo. E aí ele conheceu o tijolo. Chegou de lá, juntou com o Jorge Fernandes, incentivou para ele fazer olaria e fez o primeiro tijolo fazer essa casa aí embaixo que a minha irmã mora. Tem 14 anos. Quem fundou ela foi meu pai. Morreu de câncer em 2003, a 30 de outubro de 2003. A empresa tinha 6 anos. A partir daí, eu e minha esposa assumimos. Matéria-prima é, como diz o outro, no nome seria argila, né? Aqui a gente chama de barro. É uma coisa, se não for para fazer isso aqui, não serve para nada, ela é morta. Não nasce nada em cima, vaca atola, a hora que tira, melhora o meio ambiente que vira ou pasto ou lagoa para criar peixe. É uma coisa assim, estéril. O barro cerâmico serve para fazer a arte cerâmica, que é telha, tijolo. Aqui tem cerâmica artística, faz pote, vaso, filtro, enfeite, tem de tudo. Você chegou a fazer uma peça muito maior do que você. Como é que foi essa história? Aí, essa história começou com um lojista que queria demonstrar o trabalho da cerâmica. Aí ele encomendou essa peça o maior que eu pudesse fazer. Aí eu consegui fazer. Chegou quase no telhado lá. Eu tive que parar ela porque ela chegou no telhado, em média de uns 2 metros de altura. Como é que começou o uso do barro para consumo? Como é que é a história? Repete aquela história. Essa história que eu fiquei sabendo começou no tempo da pré-história, né? Uma certa pessoa naquela época pegava água no rio e caminhava. Não sei certo se era para alimentar outra pessoa ou se era para molhar alguma coisa. E nessa caminhada que ele fazia entre o rio e o ponto que ele ia passando e os pingos d'água ia caindo no chão e molhando. Aí com o calcanhar dele formava pocinhas de água. Aí ele viu que onde ele pisava, ele retirou aquela poça de argila, ele viu que poderia transportar água mais fácil com a cerâmica. Aí, como ele ia tirando, ele ia armazenando em um certo lugar lá. Aí não sabe certo se foi um raio ou alguma coisa, o fogo, passou por aquela cerâmica que ele estava armazenando ali. E aquela cerâmica com fogo, ela teve mais resistência. A telha é bem mais complicado que o tijolo. O tijolo é bem mais simples.
Agora a telha, ela é melindrosa. Se você der bobeira, ela te quebra. Você não consegue... Porque se você fizer, você já gerou a despesa. Ela perde dentro do forno. Você tem que pagar o seu fornecedor. Se você não tem um produto para vender, ela te quebra. Você tem que ter uma atenção muito grande e uma equipe muito boa. 2003 foi uma época que eu vou te contar. Essa ficou na história. Graças a Deus, eu fiquei com a experiência, passei por ela, Deus me protegeu e me permitiu ser um dos privilegiados que sobreviveu. Mas agora eu tô te falando, teve muito ceramista que ficou sem casa de morada, perdeu tudo que tinha. Foi um processo brasileiro, foi nacional. Aqui no Monte Carmelo tinha 32 de telha, sobraram parece que 11. Tinha 17 de tijolo, sobrou 7. Ainda é uma das empresas que mais emprega pessoas, ainda assim, pessoas sem qualificação. Tem funcionários de cerâmica que eles não conseguem assinar o nome, eles batem o dedo na almofada. Não é maioria mais, é minoria, graças a Deus. Ah, não, é totalmente diferente, mecanizou tudo. Antes usava lenha, hoje a gente usa o subproduto da serraria. Hoje eles falam que serraria é igual frigorífico, não perde nem o berro do boi. Eles gravam e vendem para fazer filme. Toda pessoa tem que amar o que ela faz. Como a pessoa que mexe com a terra tem que amar a terra, quem mexe com o barro tem que amar o barro. É a minha vida, a minha subsistência minha, da minha família e dos meus colaboradores, são meus funcionários, são meus amigos que me ajudam nessa jornada, né? Buscando informações e datas do começo da história de nossa terra, Monte Carmelo, fui encontrar na Casa da Cultura de Uberaba dados úteis e valiosos. Lá encontrei um livro com as biografias dos homens famosos do Triângulo Mineiro e foi nele que me deparei com a biografia do meu avô Olímpio Rocha, grande benfeitor de nossa cidade. O que será leu aí? A história do começo de Monte Carmelo. Mas quem é que fez isso? Eu.
A senhora está escrevendo um livro? Eu estou escrevendo um livro com a história de Monte Carmelo. Olha, e a senhora falar ainda do seu avô? Seu avô era um dos fundadores da cidade? O pai dele, né? Porque ele nasceu aqui muito tempo depois. Ah, José Cândido Fernandes Rocha. e a senhora nasceu aqui também? Eu nasci aqui em Monte Carmelo. Está aqui há quantos anos, dona Zina? 90. E olha, a senhora desmoraliza qualquer oftalmologista, porque a senhora está lendo sem óculos. Meu avô foi fazendeiro. Ele adoeceu, vendeu a Castilhana e construiu a usina de luz aqui. Castilhana é o nome da fazenda? O nome da fazenda. Com o dinheiro da Castilhana, ele botou luz aqui em Monte Carmelo, inaugurou em 1918, ele começou a fazer usina de luz. Ele trouxe um engenheiro de São Paulo e começou a medir todas as cachoeiras dos ribeirões aqui de perto para ver qual que tinha mais potência. E resolveu pelo do Perdiz porque era mais perto, para gastar menos poste. E o que mais a senhora conta nesse livro aí? Aí eu conto a vinda dos meus antepassados de Portugal, da França, aportaram em Portugal. Lá eles ficaram 2 anos, criando cabra e plantando uva. Meu bisavô ganhou dinheiro, comprou 8 escravos e o rei de Portugal, temendo a expansão das ilhas dos Açores, empurrou o povo aqui para o Brasil, o resto é indescoberto. Eles aportaram em Santos, vieram parar primeiro em Juiz de Fora, que já existia, vieram andando mais um pouco e pararam aí, né? A senhora ajudou a construir a igreja? Não, eu rifei 6 carros para construir essa igreja. Tive uma amiga que morreu. Era proibido vender carro naquele tempo. Rifar, e nós pedimos ordem na polícia. Eles deixaram a gente rifar 6 carros, nós vendemos bilhete, vendeu para todo lado, para parente, nos outros estados, mandava. Tem muita gente que pagou, a gente teve que pagar. Dona Lezia, eu descobri, a senhora não quis falar muito não, que a senhora foi jornalista. Só que não deixaram. Eu comecei. Mas o mais importante é que não dá para esconder, que a senhora tem aqui uma série de quadros pintados. Ah, isso aí não esconde, não. Pois é. Como é que a senhora começou isso aqui? A senhora disse que um dia... Eu fui num casamento e vi uma Nossa Senhora pintada numa parede. Perguntei à moça quem fez. Ela falou, minha filha. Eu falei, então me dá o santinho que eu quero pintar. Trouxe na bolsa, cheguei aqui, comprei tinta e comecei. E a senhora começou isso há quanto tempo? Ah, isso faz 40 anos. 45. E esta casa aqui, dona Lezia? Essa casa foi feita em 1918. Quer dizer, essa casa, a estrutura dela é toda com aquele tijolo antigo, Tijolo antigo. de 1918. 1918. E a senhora hoje faz parte da sua família, quer É dizer, da casa da minha irmã hoje. sua irmã, né? É. Mas então é considerada a primeira casa De tijolo construída em Monte Carmelo. Era só taipa. No tempo chuvoso, eu e minha irmã, de nariz colado à vidraça, vimos encantadas as folhas coloridas correndo na enxurrada barrenta, que vinha da porta do correio, dos eucaliptos da porta do correio, da Dona Maria do Amparo.